nossos corações nesta noite, mas queremos ainda, Senhor, estar sendo orientados e dirigidos pelo Senhor. Para tanto, usa o teu servo, pastor desta igreja, que o Senhor dê a ele a graça, como o Senhor já o tem falado com ele, fala também conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e que as nossas mentes e corações estejam cativos à tua palavra, em no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 5. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, está convidado para a escola dominical, na classe da nossa irmã Bia, que está ensinando a achar, né? As crianças estão achando que é uma beleza. Ai, meu Deus. Amém? Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém use a morrer. E tem uma versão que fala, pode ser que por um justo alguém se anima a morrer, não é? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Glória a Deus. É um momento muito propício para a gente lembrar. Às vezes nós participamos do pão, participamos do cálice, mas temos sim um conhecimento muito superficial do que significa verdadeiramente. Como foi que isso chegou até nós, né? Então, aqui diz a palavra que Cristo, estando nós ainda fraco, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aqui quando diz fraco, aqui diz que quando nós não tínhamos mais nada de interesse por Deus, a gente andava de costa para Deus, zombando de Deus. Nós estávamos caminhando para a perdição eterna. Pensa em um povo pecador, malvado, terrível, cruel. Era a nossa situação e é a situação daquele que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Diz aqui no 7, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém use a morrer. Sempre que eu leio, eu ouço este versículo, eu lembro de uma história que na época eu fiquei assim impressionado. Foi logo no começo da minha conversão. Muitos irmãos aqui, eu creio que lembram, outros não tinham nem nascido ainda, né? De um programa policial que tinha, que chamava do Gil Gomes. Muitos aqui, quem conheceu? Bastante gente, né? Glória a Deus. Então ele contou uma história que tinha um rapaz, ele tinha 5 filhos.
E ele estava na porta de um bar, estavam todos sentados ali. E de repente veio um bandido com uma arma e disse que ia matar ele. E apontou para ele. Aí tinha um senhor com 75 anos, ele falou assim, não, mata ele não. Mata eu. Ele tem 5 filhos, ele precisa tratar, mata eu. E ele ajoelhou e o cara disse, você quer morrer, então você vai morrer no lugar dele. Só que quando ele atirou, não saiu um tiro. Ele apontava para cima, saía. Ele apontava para a cabeça do homem, não saía. Não é? Então veja, e isso me faz lembrar a nossa situação, né? Que nós não merecíamos esta graça tão maravilhosa, mas Jesus se colocou à frente, no nosso lugar, para que a ira de Deus, em vez de cair sobre o pecador, caísse sobre Jesus, não é? E diz assim, mas, no 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu Deus do céu. E aqui em Romanos, no capítulo 3, versículo 10, diz assim, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Jesus olhando, estava vendo isso aqui neste mundo. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inútil. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Vamos dizer assim, né? A gente era um zero à esquerda. O zero à esquerda acrescenta o quê? Nada. Não vale nada, não é? Então a gente estava nessa situação, pecador, né? Um lamaçal de pecado, né? Afastado de Deus, zombando de Deus, fazendo piadinha, como nós vemos nossos dias, com Deus, com a palavra de Deus. Muitos não crê em Jesus, muitos crê em outras coisas, em outros homens que morreram e estão lá na sepultura, mas nós cremos naquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que fez promessa para nós. Esses que morreram, líderes religiosos, não fizeram nenhuma promessa, só Jesus é que fez a promessa, não é? Então diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Afastado. Você não tem parte com Deus. Seu lugar é a perdição eterna. Vamos falar uma palavra dura. O seu lugar é o inferno. E foi nesta hora que Deus olhou para nós. E diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Irmãos, Jesus sofreu toda a penalidade que eu e você tinha que sofrer. Jesus estava naquela cruz, recebendo, estava sobre ele o pecado de toda a humanidade. Toda a humanidade. E é isso que nós precisamos reconhecer. O meu pecado. E eu sempre oro, Senhor, reconheço. O meu pecado te levou àquela cruz. O meu pecado fez com que o Senhor vertesse o seu sangue inocente. E peço perdão para Deus a cada dia e aceito como o meu único suficiente Salvador. Então, irmão, você imagina
o pecado do mundo inteiro sobre uma pessoa e ainda sobre um justo. Isso que é triste. E lá em Marcos, no capítulo 15, a Bíblia diz que capítulo 15 de Marcos, glória a Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Marcos 15, no versículo 34, diz assim: e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, 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 lema sabachthani. Isto traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Que momento! Aquele momento, Deus virou o rosto para Jesus, porque ele estava ali com o pecado de toda a humanidade, e Deus não pode contemplar o pecado. Deus virou o rosto para ele. Ele se sentiu desamparado, sentiu sozinho. Aqueles que ele veio para salvar estavam ali condenando ele. Deus virou o rosto para não contemplar o pecado naquele momento. E nós sabemos bem que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Irmão, foi muito dolorido, foi muito triste para Jesus, ao ponto dele dizer: por que me desamparaste? Por que me deixou sozinho? Por que não está comigo? Por que não me consola neste momento? Não tinha ninguém. Só o peso do meu pecado e do seu pecado sobre ele. E ele gemendo ali naquela cruz. Até que ele rendeu o espírito e partiu. E assim liberou. Ele diz: tudo está consumado. Não há mais nada para fazer para salvar o homem, para salvar a humanidade. Jesus fez tudo ali. Não há nada. Então não tem que fazer boas obras, acender vela, rezar missa, nada mais adianta. Somente o sacrifício de Jesus. E como você entende o sacrifício de Jesus? Como você se vê numa situação dessa, sabendo que o Salvador, Jesus Cristo, carregou o peso da condenação do seu pecado? Nós éramos para estar naquela cruz. Não ele, mas ele ocupou o meu lugar, ocupou o seu lugar. E o que você está fazendo? Como você vê isso? Tem muitas pessoas que zombam, né? Eu ouvi uma pessoa falando assim, falando para mim que Jesus foi bobo. Ele foi bobo, ele foi um trouxa. Morrer pela humanidade, a raça que não presta. Mas ele amou, porque o homem foi feito à sua imagem e semelhança, não é? Aí o diabo veio e quis colocar a semelhança dele, não é? Então Deus é amor, né? E o inimigo é ódio, não é? O inimigo é violência, o inimigo é só coisa que não presta. Então o homem carregou mais essa imagem do inimigo do que de Deus. Mas em Cristo Jesus, diz aqui que nós fomos reconciliados novamente. O Senhor trouxe novamente a presença de Deus. E hoje nós temos livre acesso
para chegar à presença do nosso Deus. O caminho está aberto, não é? Então, meus irmãos, a inimizade que nós tínhamos com Deus, isso foi quebrado. Então Deus, Ele nos recebeu novamente. E agora, nós não somos só criatura, nós somos algo mais especial, que é o quê? Filhos. Glória a Deus. Que coisa linda, meu. Filho de Deus. Você sabe o que você é? Pense, você é filho de Deus. Você não é criatura. Você não está mais de mal com Deus. Deus está de braços abertos. Deus está te abençoando. Deus está dando livramento. E bom, como é triste a gente ter inimigo, não é? Você imagina Deus olhando o mundo inteiro porque nós éramos inimigo dele. Meu Deus, não tinha nada que prestava na minha vida. Eu posso dizer que eu era um lixo. Todos nós. E de repente Ele amou de uma tal maneira, né? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Inimigo de Deus. Irmão, alguns anos atrás, tudo isso que eu estou falando aqui, do Gil Gomes, isso que eu vou falar agora, tem uns 30 anos, mas fica marcado. Tinha uma pessoa que ele não gostava de mim de jeito nenhum, mas ele conversava comigo, mas quando ele passava perto de mim, ele chutava o meu carro, cuspia no meu carro. Tinha raiva de crente. E eu nunca fiz nada por ele. Nunca, nada, né? Mas eu falei, que coisa. A gente é mais ou menos assim com Deus. Ruim, perverso. Mas um dia ele fez isso e eu falei assim, Jesus vai te pegar. Eu falei isso e pegou. Pegou ele, pegou a esposa, pegou os filhos, pegou todo mundo. Está todo mundo servindo a Deus, né? E glória a Deus. Agora ele me abraça, me beija, glória a Deus. A transformação. Irmão, Jesus transforma. É só a gente querer. Se você não quer, não pode fazer nada. Não pode fazer nada, você tem que querer. Eu estou esperando em Jesus, mas eu não faço nada do que Ele pede. Aí fica difícil. Faça conforme Ele pede, que seremos abençoados aqui nessa terra. E a qualquer momento vamos estar neste lugar maravilhoso, né? Além do Rio Azul, como foi cantado aqui, né? Na presença do Senhor. E para sempre. Glória a Deus. Que bom, irmãos. Então, quando nós estamos aqui celebrando esse momento que Ele pediu para que nós fizéssemos isso, né? Recordação santa, recordação daquele momento em que Ele estava ali na cruz, por causa de mim, por causa de você, e Deus virou a cara para Ele. Deus não pôde contemplar o meu pecado, o seu pecado, o pecado do mundo inteiro, naquele momento na vida de Jesus. Então isso aqui, nós temos que lembrar disso, quanto custou para Ele. A nossa redenção, a nossa salvação, um preço caríssimo, preço de sangue. Bom, então vamos fazer isso. Nós vamos comer deste pão e vamos beber desse cálice com essa mente, né, esclarecida do que Jesus fez por nós. Coisa tremenda, irmão, coisa tremenda. Ninguém poderia fazer. Aqui na terra não tinha ninguém, nós lemos aqui, né? Não tinha nenhum justo, não tinha quem buscava a Deus, não tinha quem fizesse o bem. Jesus, então, diz que
todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão todos afastados. E agora ele vai chamando. Aquele que recebe a Cristo, ele se torna filho de Deus. Se não aceitou a Cristo, é apenas criatura, porque ele que criou. Criou o homem, criou o gato, criou o cachorro, criou a vaca, o boi, tudo. Mas eu quero estar nessa lista em que eu sou filho de Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus. Se você ainda não fez isso, se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, não reconheceu esse sacrifício, faça isso esta noite. E saiba que a ira de Deus vai ser derramada neste mundo. Vai ser derramado. E aquele que não tem Cristo vai estar perdido para sempre. Às vezes tem momentos assim que eu fico ouvindo uns louvores e fala do arrebatamento da igreja. Eu fico pensando assim, na hora, que foi agora. Aí eu começo a lembrar do mundo. Que tristeza, irmão. É tanto acidente, tanto desastre aparecendo. Aí você está dentro do carro de um motorista da Uber, você está lá. E ele é um cristão. E você ainda não recebeu a Cristo. Jesus arrebata a igreja, ele sobe. Sabe para onde vai o carro dele? Vai para um poste, vai para o abismo, não é? Tem um hino que fala... aviões sem seus pilotos voam para a destruição. Os trens, não é? Que passa ruas e quarteirões, todo desgovernado. Meu Deus do céu, que tragédia que vai ser. E a notícia vai correr solta. E graças a Deus que eu não vou ouvir a mídia falando. E eu quero acreditar que ninguém daqui que está aqui essa noite vai ouvir. Né? Tem hora que dá vontade de ouvir só para dizer, eu não te falei. Não, mas eu quero estar lá, não quero falar nada. Né? Às vezes a gente esquece e fala, eu quero só ver o que você vai fazer. Eu quero nada. Não quero ver, não. Eu não quero nem saber. Não é? Que a coisa vai ser feia. E hoje Deus dá oportunidade para todos que estão aqui. Amém? Reflita. Busque na palavra de Deus. Irmão, esta palavra de Deus, a Bíblia, ou ela te salva, se aproxima você de Deus, ou ela te afasta de Deus. Então ela vai fazer o efeito. Se você aceitar, ela te salva. Mas se não aceitar, ela te condena. E depois, no dia que Jesus for o juiz, hoje é advogado, hein? Hoje é advogado. Ele intercede, ele te salva, mas quando for juiz, ele só vai decretar sentença, né? Apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos, né? Mas vai dizer para nós, bem-vindo de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Que Deus abençoe, que essa palavra tenha penetrado no seu coração. Em nome de Jesus. Pastor, vamos fazer a oração.